Pessoal. Nós vamos agora bater um papinho a respeito de Angular. Isso aí, considere isso como uma primeira aula, embora talvez a gente tivesse que ter uma aula anterior a essa, que seria instalação e configuração do Angular numa máquina. Mas eu vou partir do pressuposto que a gente já tem alguns pré-requisitos. Nós já instalamos o Node na última versão estável, a LTS. Nós já instalamos o Visual Studio Code. E também nós já instalamos o CLI do Angular, a última versão. Enfim, eu não vou repassar esses passos, eles estão lá no manual do Angular, né? Se houver alguma dúvida, a gente pode conversar nisso numa aula posterior. Nós vamos partir do pressuposto que o Angular já está instalado, está configurado. O que nós vamos fazer agora é criar um primeiro projetinho do Angular, nós vamos criar aí um componente num aplicativo teste, que vai ser um formuláriozinho, nós vamos então clicar e submeter para esse formulário, beleza? Essa é a proposta da nossa aula de hoje aí. Vamos lá. A primeira parte da nossa aula, nós vamos trabalhar aqui com o PowerShell. Lembrando que o Angular ele trabalha muito com interface de linha de comando, o CLI, por isso que a gente instala o CLI dele para a gente poder iniciar os nossos projetos. Uma dicasinha que eu dou, sempre não vale só para o Angular, vale para o Ionic, para o Flutter, principalmente para o Java. Sempre que vocês forem trabalhar, né, com pastas para um projeto, eu sugiro uma estrutura de pasta com um caminho bem curto, sem espaço em branco, sem muitos caracteres, sem nenhum caractere especial ou acento, para que a gente consiga evitar problemas de interpretação dos compiladores. No meu caso ali, eu uso o seguinte padrão: eu tenho um disco só para projeto ou para trabalho. Depois eu tenho um diretório ali que chama projetos, onde eu vou colocar todos os meus projetos de desenvolvimento, e eu separo por tecnologia. Então tem Flutter, tem Ionic, tem Angular, tem Java e assim por diante. Com isso, fica muito mais fácil de eu achar, de eu fazer um eventual backup, e eventualmente também eu evito falhas dos compiladores, porque tem compilador que realmente não passa muito bem com determinados nomes de pasta. Então nós estamos aí, né? Lá no nosso projetos/Angular, e eu vou criar então o nosso primeiro projeto Angular aqui para a gente poder trabalhar. Como é que a gente faz isso? A gente usa Angular Command Line, é o NG. NG de Angular mesmo, tá? Em inglês ali, né? Como se fosse uma siglazinha, Angular, né? NG, Angular, espaço new, ou seja, eu vou criar um novo projeto, e aí aqui eu dou o nome do projeto para ele, tá? No meu caso aqui eu vou dar um nome de app proj 01. Ok, depois nós vamos trabalhar com outros projetos e vou numerando eles sequencialmente. Então, quando eu faço isso, dou um Enter, ele já começa a rodar ali o linha de comando do Angular. Essa pergunta é importante e sempre respondam sim. O que ele está fazendo ali? Ele está pedindo para criar, está perguntando se você quer que cria já o módulo de roteamento dele. O que é o módulo de roteamento? Vai ser exatamente onde eu vou manipular de qual componente, pasta, colocando os links dentro do próprio app Angular. Porque o que acontece? O Angular ele é uma ferramenta SPA, ou Single Page Application. Você consegue rotear dentro do mesmo aplicativo sem precisar ir para a internet ou ir num servidor de web. Você pode ir mudando, injetando componente e tudo mais. Esse módulo de roteamento, ele te ajuda a fazer isso. Então, sempre incluam o módulo de roteamento. Depois ele está perguntando qual o estilo que eu vou usar. A gente tem um CSS, que é o padrãozão, que é aquilo que a gente sempre usa mesmo, o SCSS, o SASS e o LESS. Não vou me ater em cada um deles, basta a gente saber que o CSS é o padrãozão e os outros são superset deles, né, que tem vantagens, tem coisas a mais, mas nós não vamos entrar nesse ponto aqui por enquanto. Nós vamos usar o CSS comum nesse projeto nosso. Bom, aí o que ele está fazendo? Ele está criando o aplicativo Angular, né? Ele já tem um template que cria os arquivos texto normais,
e depois ele vai na internet e baixa lá do próprio site do Angular as pastas necessárias para que ele rode. Lembra, o motor que faz o Angular funcionar enquanto a gente está em tempo de desenvolvimento é o Node. Então ele vai baixar todos os módulos Node também necessários, vai criar uma pastinha que é chamada Node Modules, que inclusive ela é bem grande. Não versionem essa pasta, não precisa ser versionada. Se vocês trabalharem lá com GitHub, por exemplo, e mandar incluir um projeto Angular no GitHub, ele automaticamente já exclui isso aí, ele coloca isso no Git Ignore. Não precisa. A gente só tem que versionar realmente os aplicativos, né, e as pastas que são as comuns e as normais aí, em termos de desenvolvimento Angular. Bom, então vamos deixar ele criando aqui. Daqui a pouco eu volto, né? A gente volta já com o projeto criado. Então é isso aí. Depois que ele criou tudo, né? Ele já trouxe aqui para mim. De vez em quando ele dá alguns warnings. Se for o caso, depois a gente entra aí nessas mensagens. Eu explico para vocês por que isso acontece. Mas nesse primeiro momento aqui a gente não vai se deter com relação a isso, tá? Nós vamos então proceder agora para a instrução de como eu vou trabalhar com o meu projeto Angular, que teoricamente ele está todo criado aqui. Vou limpar então aqui o meu console, para não ficar com esse tanto de texto aqui enquanto a gente conversa. E vou para a pasta do Angular. Tá lá. Beleza, já estou na pasta. Vou listar aqui os arquivos. Olha lá, ele cria para a gente lá, né, um ponto VS Code, porque, né, ele tem algumas diretivas de VS Code que ele já cria para a gente. A pastinha Node Modules, que eu falei, o SRC, onde é que vai estar todo o meu programa, e outros arquivos que ele necessita para a configuração adequada do projeto Angular. Eu poderia, por exemplo, começar a versionar a partir daqui. Eu posso criar um repositório, colocar esse cara no repositório GitHub e tudo mais, a partir daqui em linha de comando. Não é esse o caso, não é o foco dessa nossa aula. Né? Nessa nossa aula é simplesmente mostrar mesmo o projeto Angular rodando. E futuramente a gente faz essa questão aí de versionamento. Vamos lá. Como é que eu faço agora? Pô, eu quero editar o meu projeto, eu quero trabalhar e mais do que isso, eu quero ver o meu projeto rodando. Eu uso o próprio PowerShell para rodar o projeto. O interessante aqui falar que quando você dispara aqui do PowerShell, esse PowerShell que você disparou, ele precisa ficar aberto e você não pode fazer mais nada nesse PowerShell. Por quê? Porque ele vai ficar rodando aqui o Node em loop para poder trabalhar como servidor dessa nossa aplicação. Então, antes de eu chamar aqui o código propriamente dito para rodar, eu vou chamar o Visual Studio Code daqui dessa pasta. Poderia abrir ele lá na barrinha e tal, tudo mais? Pode, mas aqui ó, um macetinho para vocês, que ele já vai abrir na pasta certa. Eu digito aqui code, que é do Visual Studio Code, ponto, code, espaço, ponto. Na hora que eu faço isso e dou um enter, ele já vai abrir para mim uma janela que é a janela do Visual Studio Code na pasta correta, já dentro desse projeto nosso aí, que é o app proj 01. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá, ele já está certinho ali, né? Dentro do meu projeto aqui, ó. App proj 01. Então aqui ele já está, né, com os códigos necessários para rodar o meu sistema. Mas ainda falta uma coisinha aqui, tá? Então vamos tirar por enquanto aqui o Visual Studio Code. E vamos voltar para o PowerShell, para a gente fazer o nosso último comando aqui no PowerShell. Está aqui o PowerShell. Agora eu quero colocar o Visual Studio Code, o meu projeto Angular rodando. Como que eu faço isso? ng espaço serve, S-E-R-V-E. Cuidado, não tem o R no final, não é server, é serve, ng serve. Por quê? Porque aqui ele vai startar para mim um servidor de internet nessa pasta aqui, usando o Visual Studio, usando o Node como motor para mostrar aqui o nosso projetinho. Então, olha lá, ó, eu chamo esse cara, ele vai fazer uma espécie de uma compilação. Isso aqui ele pede para pegar algumas informações, eu sempre permito, mas isso não vai mudar nada para vocês nesse momento.
Então, olha lá, ele está gerando para mim a aplicação, está gerando todos os códigos necessários para o building. Nesse momento aqui ele faz uma coisa, né, que se chama transpilar o código. Ele vai transformar esse código aqui em JavaScript, porque a única coisa que roda no navegador é o JavaScript. E aí ele vai mostrar para a gente algumas informações a respeito da aplicação Node que está rodando. Principalmente ali os tamanhos, né, dos arquivos, lá só tem JavaScript, não tem TypeScript. Vocês vão ver que a gente vai programar com TypeScript, mas ele só reconhece JavaScript. E ali embaixo, ó, ele está dizendo o seguinte: o Angular Live já está rodando. Perfeito? Onde? No localhost 4200. Para você ver, abra um navegador no localhost 4200. Opa, vamos abrir então o navegador? Vamos. Eu já tenho um navegador apontando para essa página. A única coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar ele aqui para vocês. Eu vou tirar momentaneamente aqui o PowerShell. Localhost. Ele está ali por enquanto falando que não reconheceu, porque eu tinha rodado anteriormente, não tinha aplicação. Eu vou simplesmente dar um Enter. Olha lá, agora ele já está aparecendo para mim a aplicação Angular. Essa página inicial aqui que ele mostra para a gente é uma página default, é uma página padrão do Angular. É a página inicial dos projetos. Então ele cria aqui como um template. Um alerta que eu faço é o seguinte: pode acontecer de vocês verem templates distintos, diferentes, não necessariamente só esse template aqui, tá? Mas da última versão do Angular, rodando na máquina, vai ser esse o template. Então, ok, nos vemos daqui a pouco lá no Visual Studio Code para a gente já começar a programar. Muito bem, então agora a gente já está aqui dentro do Visual Studio Code. A gente não vai fazer nessa aula um tour pelas pastas. Eu acho que é legal a gente ter uma aula só para isso. Mas agora eu queria só mostrar o nosso aplicativo rodando e onde que está o código-fonte principal. A pasta que nos interessa nesse primeiro momento é essa pasta src. É onde eu tenho todo o meu código-fonte do Angular instalado. Essa pasta ela vai ter uma outra pastinha chamada app, que é a pasta principal dos meus códigos Angular. E aí a gente tem aqui dentro, também já partindo do pressuposto que a gente já conversou um pouco sobre HTML, CSS e TypeScript, a gente tem aqui o código-fonte do nosso aplicativo Angular. Então eu tenho aqui, por exemplo, o App Component, que é o código principal da minha aplicação. Eu tenho aqui o appcomponent.html, que é onde tem todo aquele HTML que vocês viram naquela primeira página, está lá aquele template. Inclusive, ele cria todo um estilo, um CSS, dentro da própria página. Isso aqui não é uma boa prática. Contudo, por que ele faz isso? Porque ele não instala, ou ele não pré-instala nenhum tipo de estilização para a nossa aplicação. Exatamente para a gente ter liberdade dentro dessa aplicação nova que a gente está criando. Aqui a gente pode colocar o nosso CSS à medida que a gente vai desenvolvendo. Nessa primeira aula nós não vamos colocar por enquanto. E o App Routing Module, que é aquele que eu expliquei para vocês que a gente precisa dele para poder rotear os componentes ou outras páginas dentro de uma aplicação Angular. Daqui a pouco nós vamos mexer com esse cara e a gente vai ver como é que funciona. Bom, vamos lá. A primeira coisa que é importante a gente saber é que o Angular, à medida que a gente vai trabalhando, ele vai apresentando para a gente também no site os efeitos do que você está fazendo aqui. Ele tem uma coisa que chama Hot Reload. À medida que eu altero e salva, ele mostra ele mostra no navegador, lá na página, como está ficando. Então vamos fazer uma alteração aqui, por exemplo, na nossa pastinha lá do localhost, tá? Então eu tenho aqui, olha lá, o nosso localhost. Deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui. Beleza, dá para vocês enxergarem um pouco melhor. Só aqui.
Ideal, inclusive, tá, pessoal? É à medida que a gente vai trabalhando aqui, nós vamos trabalhar com duas janelas, né? O Visual Code, Studio Code e a janela do navegador para a gente ver os efeitos. Mas esse caso aqui, primeiramente, eu quero mostrar bem o código no primeiro momento, por isso que eu estou alternando janelas. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu quero trocar, por exemplo, aqui, ó, tirar esse texto todo aqui de Resource. Não vou tirar tudo, vocês vão entender por quê. Porque aqui ele tem um helpzinho legal pra gente. Mas eu quero, nesse primeiro momento, apagar esse cara onde está escrito Resource e vou escrever outra coisa. Vou escrever lá site, primeiro site Angular. Bom, então como é que a gente faz? Primeira coisa é localizar onde que esse cara está no código. Então, vamos voltar aqui ao nosso Visual Studio Code. E eu já posicionei. Ele está aqui, ó, dentro do HTML, Resource. Então, eu vou escrever aqui, bem-vindo ao nosso primeiro site Angular. Ok, colocamos aqui, salvei. Na hora que eu mostrar já o site, olha lá, ele já deu um hot reload, tá carregando, beleza. Olha lá, bem-vindo ao nosso primeiro site Angular. Tá lá, todo bonitinho, né? Eu não dei refresh, não fiz nada. Simplesmente salvou e ele voltou a demonstrar aqui o que estava, qual foi a modificação, beleza? Antes da gente prosseguir então para fazer as alterações todas necessárias, eu queria mostrar algumas coisas para vocês aqui que talvez seja interessante. Essa parte de cima, ele vai mostrar bastante coisa a respeito de documentação. Então ele tem aqui aprendizagem de Angular, tem documentação do CLI, tem um blogzinho que é bem bacana, que tem um monte de matéria, né? O Angular Material, que é mais para frente nós vamos aprender a instalar o Angular Material para estilizar, para ficar bem legal a página, e algumas ferramentas de desenvolvimento. Agora, o que eu quero mostrar para vocês mesmo é isso aqui, ó. Nós vamos gerar um componente Angular e ele explica como é que faz para a gente criar um componente. Aqui, ó. É só clicar aqui, ó. À medida que você vai clicando aqui embaixo, ele vai te mostrando quais são os comandos CLI que você pode dar para fazer determinada coisa. No nosso caso, a gente vai usar esse comando aqui, ó, que é o ng-generate component. Por quê? Eu quero criar aqui, a minha ideia é criar um formulário de entrada de dados, com um nome, um e-mail, enfim, 2 ou 3 campinhos e um botão aqui para salvar o documento. Na verdade, não vai salvar, quero só apresentar no console lá uma mensagenzinha qualquer, só para a gente poder entender como é que faz. Esse cara, eu quero que ele seja um componente. E esse componente, eu vou ter que clicar no botãozinho aqui para direcionar para o componente. Então, nós vamos aprender a fazer isso. E um comando de linha de comando que nós vamos usar é esse generate component, beleza? Fiz isso tudo, então agora eu já não preciso mais de toda aquela papagaiada lá nessa página principal. Então nós vamos limar tudo, nós vamos apagar tudo, menos algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês. Já voltamos então para o nosso Visual Studio Code. Aqui no Code, o que eu vou fazer? Eu vou tirar desse cara tudo isso aqui, ou quase tudo. Por exemplo, essa parte de style aqui eu não vou precisar por enquanto. Não vou precisar da barrinha de navegação. Ele tem uma barrinha de navegação lá em cima. Beleza? Onde ele coloca inclusive o título da aplicação. A gente vai tirar isso aqui tudo. Vou tirar essa parte do bem-vindo. Tirar tudo. Tirar aquela parte da documentação. Agora, tem uma coisa que é muito importante eu deixar, que é esse Router Outlet. O que é o Router Outlet? É aqui que ele vai inserir os meus componentes ou as minhas páginas na hora que eu mandar ele rotear para um determinado local. Então, por exemplo, nós vamos criar aqui um componente que vai ser um formulário. Só que eu não vou abrir o formulário de vez. Nós vamos criar um botãozinho nessa página, onde eu vou clicar esse botão e ele vai apresentar para a gente o formulário. Beleza? Então vamos lá. O que eu quero fazer? Vamos ralar esse cara todo aqui, ó. Vou pegar até de baixo para cima aqui, que fica mais fácil. De baixo para cima. Vamos tirar isso. Aqui a gente apaga até lá na div. Essa div. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Essa div aqui, que é do toolbar, a gente tira. E a gente tira também tudo que é estilo.
Não vou querer aqui por enquanto o estilo. Ok. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar apenas um identificador da minha pasta, da minha página. H1, título principal. Vou colocar aqui, ó, cadastro de clientes. Ok. Vou salvar. E agora a gente vai enxergar como que está a nossa página. Olha como é que ela ficou carequinha. Tá igual a mim, carequinha, só tem lá cadastro de cliente, mais nada. Perfeito. Então agora, o que eu quero fazer? Nesse primeiro ponto aqui, a única coisa que eu quero fazer agora é criar um botão, que por enquanto ele não vai fazer nada, mas daqui a pouco ele vai abrir um cadastro para a gente. Vamos lá, como é que eu coloco esse botão aqui? Nós vamos usar um cara aqui, ó, chamado button. Button. Vamos falar que ele é do tipo. Esse tipo aqui é comum, normal deixar. Mas é importante lembrar, pensar que depois a gente vai querer estilizar esses botões, tá? Nesse primeiro momento ele não vai ser um botão estilizado, ele vai ser só o nosso botão. Opa, o botão ele tem um tag de fechamento, diferente do input. Então ali está o nosso botão, e aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Abre um novo cadastro. Beleza? É isso. Salvei. Vamos ver como é que ficou a nossa telinha. Tá lá. Tem lá o botãozinho, né? Que por enquanto não faz nada. Só tá lá enfeitando. Abre um novo cadastro. Não estou me preocupando nesse primeiro momento aqui com a estilização de absolutamente nada. Então ele está bem cru, né? Só para a gente poder entender a ideia aqui do mecanismo do Angular com relação às pastas. Então agora nós vamos criar o nosso componente que vai ser o nosso formulário. Vamos ver como é que faz isso. Olha só, eu poderia aqui nesse momento, né? Porque eu vou precisar do Angular CLI. Lembra que o CLI nosso está rodando o servidor do Angular? Vamos ver isso aqui, como é que ele está? Olha só. Liguei a janelinha. Ele está completamente parado, não consigo fazer nada, não dá para ver o cursor. Para eu fazer alguma coisa aqui, eu teria que dar Ctrl C. Só que se eu der Ctrl C, o que vai acontecer? Ele vai parar o meu servidor. Ele não vai funcionar mais o Live Reload. Então eu tenho que deixar esse cara. Como que nós vamos resolver isso? Vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. E o Visual Studio Code ele tem uma ferramenta muito legal que resolve esse problema para a gente. Aqui dentro você tem terminal. Sim, você pode vir aqui, ó, View, terminal. Vai aparecer nessa parte de baixo aqui algumas ferramentas, algumas janelas. Né? Ele está mostrando aqui alguns problemas que depois a gente pode explorar aqui dentro. Não necessariamente problemas são erros. Nesse caso aqui vocês vão ver que o problema é que eu tenho uma ferramenta de correção ortográfica e algumas palavras ele não está entendendo. Ele tem uma parte de saída de console de debug também que você pode usar. E tem aqui o próprio terminal, beleza? O que é o terminal? É um terminal no estilo PowerShell. Ele está até aqui do lado ali, ó. É um shellzinho que eu tenho, que poderia ser um CMD ou qualquer outro shell que você utilizasse. Como eu utilizo aqui o PowerShell, eu configurei para que ele abra uma janela de PowerShell, que é exatamente a mesma janela que está lá fora, mas é uma outra instância. Então aqui eu consigo executar os códigos do Angular, tá? Então isso aqui é muito importante, é bem legal para gente. Bom, vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero criar então um formuláriozinho. Um formulário que vai ter lá, né, uma entrada de dados para eu colocar lá um nome, um e-mail e outras coisitas mais ali que eu queira colocar. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Eu vou usar o Angular.
Lembra lá atrás, se vocês quiserem, vocês podem até voltar um pouquinho a gravação, eu mostrei lá a janelinha do Angular, como é que ele começa, né? E lá ele fala, ó, se você quiser criar um novo componente, você usa o ng generate ou simplesmente ngg. Vocês podem abreviar, tá? Vou usar sempre o nome completo aqui pra gente poder memorizar o que significa. Interessante pensar que para o Angular tudo é componente. Se for um pedacinho de uma página, é componente. Se for um cara visual que faz um efeito, é um componente. Se for uma janelinha de modal login aqui, eu consigo fazer com um componente. Ou se for uma janela inteira, é um componente. Então, toda vez que eu for criar um novo elemento gráfico aqui para ele, ele vai gerar um componente. Então, é ng generate component. Aqui eu vou colocar o nome do meu componente. No caso aqui, vai ser app cadastro clientes. Na realidade, ele não tem esse app, ele mesmo pode colocar para mim, porque ele é inteligente, vocês vão ver. Só que tem um detalhe, tá, gente? Se eu fizer isso aqui, ele vai criar tudo dentro da mesma pastinha do app. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele organize para mim, porque depois a gente vai até discutir um pouco a respeito de padrões de arquitetura de front-end, uma delas é o MVC, e eu quero que ele organize para mim as pastinhas por tema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, views, vai ser uma pasta, barra, cliente, barra, cadastro clientes. O que ele vai fazer? Ele vai criar duas pastas e vai colocar o componente lá dentro. Importante, menos menos módulo. Por que eu vou colocar esse menos menos módulo? Porque eu quero que ele crie para mim toda a preparação do módulo para poder chamar esse cara como formulário. Não interessa agora nesse primeiro momento como é que é isso, o que ele vai fazer, mas é só importante vocês saberem que isso vai influenciar muito e nós vamos explorar isso depois lá para frente. Dou Enter, ele vai rodar lá o template dele do CLI e, opa, criou para mim a pastinha. Olha aqui, views, cliente, cadastro de cliente. Está lá dentro. Criou o caminho. O que ele tem aqui dentro? Vamos explorar um pouquinho? Ele cria um CSS em branco. Cria um spec, que nós vamos ver depois como é que faz. Esse cara aqui é para testes unitários, e isso é bem importante, bem legal, e nós vamos trabalhar com isso. Ele cria o TS, que é a classe que dá suporte à inteligência desse cara aqui do lado de cá. E ele cria também o HTML, que é a parte visual. Por enquanto não tem nada, só tem ali cadastro clientes. E ele falou, funcionou, beleza, está funcionando. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Opa, ele já aqui, ó, ele já inseriu aqui para mim o cadastro cliente. Por isso que é legal a gente fazer o menos menos módulo, porque ele já faz isso aqui ser reconhecido. Então, tá lá. Também ele já está inserido aí e eu já posso usar ele em todos os lugares. Ok, agora vem um desafio. Como que eu faço na hora que eu clicar aqui no localhost, dentro da nossa pagininha, como que eu faço esse cara fazer aparecer aquele texto lá, né, que está escrito dentro do meu componente de cadastro de cliente? Então, nós vamos fazer isso aqui agora. Bem, para que a minha aplicação entenda que eu posso injetar componentes em outras pastas ou em outros locais, lembra que a gente falou lá que existe um cara chamado Router Outlet? Esse cara aqui, ó, o que esse cara faz? Ele marca onde eu vou injetar os meus componentes quando eu precisar. Quando eu clicar no botão Abre Novo Cadastro, eu vou querer colocar aqui o meu formulário que eu vou criar. Por enquanto ele só tem um texto lá falando que tá rodando lá, ó, cadastro cliente works. Vamos até trocar aqui, ó, cadastro clientes está funcionando. Boa, o bichinho está funcionando. Essa é a ideia. Como que eu vou fazer aparecer esse texto então? Eu vou usar o sistema de roteamentos do Angular. Ele vai aparecer aqui, ele vai ser injetado exatamente aqui onde é que está marcado no Router Outlet. Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui nessa pasta de rotas e criar aqui no roteamento
uma informação de como que eu faço para chegar lá naquele componente que eu quero. Como que isso funciona? Aqui, isso aqui é um array, esse routes. É onde eu vou colocar todas as minhas rotas. E o que que essas são as rotas? É uma coleção de objetos que vão ter aqui dois campos, que é um path. O que que é o path? O path é como se fosse o link que eu vou chamar. Então é que eu posso dar um apelido para ele. Por exemplo, eu quero chamar esse cara aqui ó, de app, ou simplesmente cadastro cliente. Beleza? Poderia ser novo cadastro cliente também. Vamos até colocar aqui para diferenciar um pouco, né? Porque eu posso chamar essa rota com parâmetro. Novo cadastro cliente. Beleza? A rota está lá. Depois que eu coloquei a rota, eu vou falar com ele qual o componente que ele tem que chamar para que essa rota seja válida. Então eu vou usar aqui um component. Um component. E quem vai ser esse componente meu? Vai ser o cadastro cliente component. Inclusive, olha lá, o Visual Studio é inteligente, já inseriu aqui o cara, né, como import, colocou lá tudo bonitinho. Essa variável, o routes, ela é passada lá embaixo ali, ó, para o meu router module for routes. Por quê? Ele vai agora registrar todas as rotas. Salvei o camarada. Bom, primeira parte está pronto. Agora que eu já sei, né, já ensinei para ele como que ele tem que fazer para poder chamar, eu vou simplesmente vir aqui nesse botão e vou usar um comandinho aqui do Angular chamado router link, ou link da rota. E vou colocar aqui, ó, quem é que eu quero chamar, que vai ser exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Esse seletor, novo cadastro cliente. Copiei ele, colei ele aqui, salvei. Beleza, vamos ver se o bichinho funciona? Na hora que eu clicar aqui, ele tem que aparecer o texto lá do cadastro cliente. Então eu vim aqui, vamos ligar aqui na nossa telinha o localhost para vocês enxergarem. Tá lá. Vamos clicar. Cliquei e aqui, ó, cadastro cliente está funcionando. Beleza, perfeito. Agora só falta eu transformar esse cara aqui num form. E aí a gente fez a nossa primeira parte e o que a gente se propôs a fazer para essa aula. Vamos lá? Beleza, de volta então aqui, né, ao Visual Studio Code com o nosso cadastrozinho. O que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui agora um layoutzinho, né, do que seria o nosso cadastro de cliente. Então, vamos chegar aqui, vamos escrever aqui, ó, cadastra novo cliente. Então, dei um título aqui pro cara. E aqui agora eu vou começar a construir o nosso formulário. Tem toda uma tratativa especial para formulário, que eu também não vou entrar aqui nesse momento. A ideia vai ser a gente fazer um formulário bem simples, mas eu posso, por exemplo, fazer a tratativa de validação de formulário, mudar cor, colocar campo, campo obrigatório e tudo mais, e nós vamos ver isso com o tempo. Nesse primeiro momento eu quero simplesmente demonstrar como que eu crio um cara, né, um form aqui do zero. Então eu tenho a tagzinha form, que nós vamos usar ela aqui para fazer o nosso formulário, e vamos começar a criar os campos. Então, vou criar aqui uma div para cada campo. Tá lá, tá criada a nossa div. E aí a gente vai começar a colocar agora as informações de cada um dos campos. Eu vou usar label porque ele é um formulário, então ele consegue inclusive ligar um label a um determinado controle e é bem legal a gente fazer isso. Então vou colocar aqui, ó, nome do cliente. E aqui embaixo eu vou colocar quem é esse cara. Ele vai ser um input do tipo texto, que ele vai conter aqui o nome do nosso cliente. Eu preciso colocar aqui um ID. Também depois vocês vão entender o porquê, não nesse primeiro momento. Vou colocar aqui como se fosse o nome do cliente. Opa. Cliente. Tá lá o IDzinho colocado. Eu preciso colocar um name, nesse caso aqui também. Depois vocês vão entender o porquê. Não nesse primeiro momento.
Tá lá, coloquei, usei o mesmo, não tem problema usar o mesmo. Posso colocar um placeholder entre aqui, beleza, bonitinho. E nesse caso aqui, eu vou criar uma variávelzinha para mostrar quem é esse cara. Ele vai refletir lá dentro do nosso TS, que é onde eu vou manipular o dado que eu entrei aqui. Vou usar um ngCtrl. E eu vou falar que esse cara aqui é o nome. Beleza, perfeito. Tá aí já o nosso primeiro input. Vou salvar, vamos ver qual o efeito que ele já deu. Olha lá, já tá ali, né? Não tão bonito, porque precisava ter um espaçozinho ali e tal. Mas lembra, tá, gente? Eu não, nesse primeiro momento aqui, eu não tô nem prestando muita atenção em estética, não, tá? A gente pode colocar uma margem ali depois, né? Um afastamento e tudo mais, mudar o tamanho do componente, mas não é o nosso tema nesse primeiro momento. É só para mostrar para vocês como é que a gente vai de uma página para outra. Opa, esqueci de mostrar para vocês ali, né? Então tá aí, ó. Nome do cliente e aqui o texto. Beleza? Como eu mostrei para vocês. Deixa eu chamar a página do zero. Tá lá do zero, cliquei, cadastro no novo cliente. E aqui eu entro com os dados. Muito bom. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos continuar colocando outros campos para a gente poder trabalhar com eles. Vou colocar mais um campo. Vou até copiar aqui, ó. Vou colocar agora o campo de e-mail. Aqui, esse e-mail. Tipo texto. O ID e-mail do cliente. O nome e-mail cliente. Placeholder entre aqui com o e-mail cliente. Tipo aqui, ele tem um tipo e-mail, que ele já faz algumas validações para gente. E o ngCtrl vai ser o e-mail do cliente. Beleza, perfeito. Vamos ver agora como é que ficou na telinha. Tá lá, nome, e-mail. Beleza? Já colocou. Ah, mas eu posso fazer validação de e-mail? Deve, nós vamos aprender isso depois, não agora nesse primeiro momento. E agora o que está faltando? Eu vou colocar um botão e na hora que eu clicar esse botão eu quero aparecer uma mensagenzinha lá no meu console para falar se o cara passou ou não naquele ponto. Então vamos lá para a gente poder aprender como é que a gente faz isso. E agora, como a última parte aqui da nossa aulinha aqui de entender como se cria um aplicativo Angular do zero e cria o primeiro componente e roteia para ele, nós vamos só criar agora um botãozinho que na hora que eu clicar eu quero dar uma mensagem lá no meu console. O que eu vou fazer? Vou criar um cara aqui do tipo button. A gente criou um cara lá fora também, button, né? Vou criar um outro aqui. Vou criar uma divisinha para ele. Cara do tipo button. Type button. E vou falar o seguinte, olha, na hora que eu clicar em você, clique, eu quero que você chame uma função, salvar cliente. Claro que ela vai dar um errinho, porque ela não existe, essa função. E o texto aqui vai ser salvar. Beleza? Tá lá e ele tá falando, eu não sei quem que é esse cara. Opa, beleza, deixa eu só jogar isso aqui pro Workspace. Ó, ele pode, inclusive, daqui, ó, ele fala para mim, declara esse método, salvar.
Vamos ver lá se funciona? Vamos ver o que ele faz para a gente aqui dentro do Visual Studio Code. Salvar cliente. Opa, o que será que ele fez? Vamos tentar olhar. Eu virei aqui no cadastro cliente component. E aqui ele já tem, ó. Tá meio fora de lugar, né? Posso pegar esse cara aqui. O ideal é colocar ele aqui abaixo do ng-init, né? Nessa ordem. E ele tá aqui, ó. Salvar cliente. Ele criou o método pra gente, né? Ele mesmo cria. Se ele não tivesse criado, era só vir manualmente aqui e criar um método salvar cliente. O que eu quero fazer nesse método? Bom, pessoal, lá atrás a gente viu aqui, ó, dentro do HTML, que eu criei aqui, né, nesse ng-control aqui, ó, nome cliente e e-mail cliente. O que é isso aqui? Isso aqui são duas variáveis que ele pode fazer referência dentro do meu código. Eu posso ter duas variáveis aqui. O ideal, inclusive, era ter um objeto modelo, tá? Nós vamos ver o que é o modelo de dados lá na frente. Mas, por enquanto, nós vamos usar aqui como se fossem duas variáveis. Olha lá, ó. Nome e e-mail. Duas variáveis texto. Estão criadas aqui. Por quê? Porque na hora que eu der o salvar, o que eu quero fazer? Eu quero escrever no console. Console.log. Salvei. Mais nome cliente. Beleza. Ele colocou o this para falar que ele quer se referenciar a essa instância dessa classe. E teoricamente ele vai chamar ali para a gente essa funçãozinha. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Fui para a página. Vou colocar aqui para que vocês vejam também. Tá lá a página bonitinha. Vamos dar um F12. Vamos observar o nosso console. Beleza. Então aqui eu vou colocar um nome, ó. Alex. E um e-mail aqui. Teste. Beleza. Salvar. Opa, salvei. Ele só não veio aqui com o nome. Por quê? Porque eu preciso bindar o nome. Nós não vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer isso na próxima aula. Mas essa primeira aula era mais para mostrar para vocês como que a gente cria um novo componente, como é que a gente monta esse novo componente e como, principalmente, como é que a gente faz para poder mostrá-lo nessa rota aqui, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado essa primeira aula e outras virão para a gente poder complementar, principalmente com consistência. A gente vai chamar uma API, né? Nós vamos chamar uma API na internet e talvez até chamar uma API para salvar os dados aqui, aprender a utilizar a pasta, usar o CSS e outras coisas mais. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.